Alô, bom dia. Estamos de volta nessa sexta-feira, 11 de outubro de 2024. Sejam todos bem-vindos. E o furacão Milton, como vocês sabem, deixou um grande rastro de destruição na Flórida, mas também deixou uma certeza muito grande aos floridianos. Eles podem contar com um herói na liderança do Estado. Minha querida amiga Solange Morrone, que é madrinha desse canal, mora em Tampa, na Flórida, uma das principais cidades atingidas pelo furacão. E ela, claro, deixou a sua casa, teve que deixar a sua casa, refugiou-se num hotel no norte do estado, para não sofrer um risco de morte, que era muito sério. Bem, ela ainda não sabe o que encontrará na volta para o seu lar, provavelmente sua casa também foi destruída. Mas hoje ela tem uma certeza: o governador do estado, Ron DeSantis, é sim um herói. Vejam só o que ela me mandou aqui no WhatsApp no dia de ontem. Ela disse: temos um governador maravilhoso que fez toda a diferença, preparação, orientação e mensagens específicas para cada área. E tudo isso foi crucial, diz ela. A maior evacuação da história foi muito bem organizada. Ron DeSantis e sua equipe são heróis. E isso que mostra como uma pessoa certa no poder faz a diferença. Faço questão de frisar aqui a última frase da minha querida amiga Solange Morrone. Ron DeSantis e sua equipe são heróis. E isso nos mostra como uma pessoa certa no poder faz a diferença. Irretocável, não é? Uma pessoa certa no poder faz a diferença. E é justamente quando mais precisamos que as pessoas certas fazem a diferença. Quando está tudo bem, qualquer um serve, não é mesmo? O problema é que as coisas não ficam bem eternamente. Os problemas chegam, e aí, quando desperdiçamos os nossos votos, é que percebemos que uma pessoa errada também faz a diferença. Pois é. Muito bem, então fica aí uma certeza em relação ao que aconteceu na Flórida. Mas o que aconteceu na Flórida também tem deixado muitas incertezas. Como, por exemplo, por que tantos furacões de repente e por que só em estados conservadores? Muita gente está se perguntando isso. É claro que a gente acaba entrando um pouquinho no terreno da teoria da conspiração, mas são vozes que não podem ser caladas, principalmente essas que fazem esses questionamentos. O que está acontecendo com o clima? É geoengenharia? Bem, vejam só, eu tenho aqui um texto de Matt Morris, o escritor Matt Morris, que lhe diz o seguinte, prestem atenção. Em um momento em que nossa confiança nas instituições governamentais está em baixa, testemunhamos uma realidade perturbadora que antes parecia material para conspiração, mas agora torna-se impossível de ignorar. Geoengenharia não é mais uma teoria marginal, diz ele, é um fato documentado. HAARP, semeadura de nuvens e armas de energia direcionadas, as DILGOS, estão sendo empregadas para remodelar nosso ambiente e não para bem maior. O que antes era sussurrado nos bastidores está agora em plena exibição, diz ele. Furacões, antes ocorrências naturais, tornaram-se ferramentas de manipulação, e o momento não poderia ser mais conveniente ou mais insidioso, diz ele. Vejam, por exemplo, o furacão Helene. Essa não foi apenas uma tempestade a mais. As evidências sugerem que Helene era uma arma de destruição em massa projetada por engenheiros, implantada estrategicamente para atingir áreas que coincidentemente, apoiavam Donald Trump de forma esmagadora. Ela devastou o sudeste dos Estados Unidos, dizimando comunidades politicamente conservadoras. Sobre a Carolina do Norte, ele lembra que é um estado-chave para não apenas as pretensões eleitorais de Donald Trump, por se tratar de um estado conservador,
mas também porque o establishment e a poderosa BlackRock, diz ele, queriam impor a custo no Estado a abertura de uma mina de lítio a céu aberto. E os conservadores do Estado lutaram sempre para impedir esta mina. Estavam vencendo, porque depois do furacão Helene, parece as coisas ficaram bem mais fáceis para BlackRock e o establishment. Então, diz o escritor, não se trata apenas de manipular o clima, trata-se de controle, e controle também eleitoral. Trata-se de enfraquecer as fundações de resistência em redutos conservadores, tanto econômica quanto politicamente. E, diz ele, novamente, menos de algumas semanas depois, tivemos de encarar o cano de outra tempestade armada. O furacão Milton, um sistema monstruoso de categoria 5, fermentado no Golfo do México, que atingiu Tampa, na Flórida, um reduto conservador que tem, historicamente, sido fundamental nas eleições. A mesma Tampa que, convenientemente, foi o foco de um cenário de jogo de guerra assustadoramente semelhante ao evento 201, no qual as elites previram e planejaram um furacão monstruoso, devastando a região. As pessoas, diz ele, precisam acordar. Bem, é claro, eu tenho que sempre fazer este alerta. Podemos estar aqui mais no terreno da teoria da conspiração do que sobre os fatos. Mas, onde há fumaça, há fogo, dizia minha avó, e é verdade, muita gente poderosa está combatendo esse tipo de comentário nas redes, como a BBC, por exemplo, que não quer nem ouvir falar. Tudo o que está acontecendo de ruim no planeta não tem nada a ver com engenharia ou geoengenharia. Trata-se, na verdade, dos peidos das vacas, dos fogões a gás, dos automóveis movidos a gasolina e óleo diesel, e também do ódio que as pessoas sentem por Greta Thunberg. Pois é, esses são os argumentos do outro lado. Mas, enfim, é preciso também falar sobre eles. O que eu deixarei para uma segunda rodada. No momento, vou me concentrar apenas naquilo que está, de fato, atingindo as vítimas desses furacões, ou seja, a falta de assistência do governo, como se o governo não estivesse nem aí para o problema das suas próprias vítimas. Será porque são conservadores? Não se sabe. O fato é que, estranhamente, a FEMA, que deveria resolver boa parte do problema depois da tragédia ou das tragédias ambientais, tem congelado os seus fundos destinados justamente às tragédias, o que, claro, faz com que a pulga atrás da orelha pule ainda mais. Vejam só o que disse o economista Martin Armstrong em relação à FEMA. Ele disse que a FEMA alertou que ficou sem financiamento no início da temporada de furacões nos Estados Unidos. A agência testemunhou no mês passado, perante o Congresso, que ainda tinha 4 bilhões em seu fundo para desastres. Porém, alegou que o furacão Helene varreu todo o orçamento e ela ficou zerada. A agência tem implorado ao Congresso agora para aprovar financiamento adicional. Porém, contudo, entretanto, um novo relatório descobriu que a FEMA tem pelo menos 8 bilhões e 300 milhões em fundos não utilizados, fundos congelados, e está pedindo mais dinheiro. 8 bilhões, que poderia resolver muito bem a vida das vítimas na Carolina do Norte e agora na Flórida. Esses 8 bilhões estão congelados e ela está pressionando o Congresso para receber algum e destinar, então, às vítimas dos 2 furacões. Abre aspas, estamos esperando outro furacão, não temos os fundos, a FEMA não tem os fundos para passar pela temporada, e o que é iminente,
disse o secretário de Segurança Interno, Alejandro Mayorkas. Isso ele disse em 2 de outubro. Imediatamente, Donald Trump deu a seguinte resposta: eles roubaram o dinheiro da FEMA, assim como se roubam bancos, para poderem dá-los aos seus imigrantes ilegais, que eles querem que votem no Partido Democrata nesta temporada. O economista Martin Armstrong lembra que a FEMA foi de fato encarregada de fornecer dinheiro à Alfândega e Proteção de Fronteiras em 2022 para ajudar comunidades invadidas por migrantes ilegais. Porém, a FEMA forneceu, na verdade, 640 milhões em subsídios à Alfândega e Proteção de Fronteiras somente em 2024, e gastou 364 milhões na crise migratória em 23. Este é apenas um dos inúmeros programas que usam indevidamente fundos federais em não-cidadãos, ou seja, migrantes, diz Armstrong. Então, parece que está muito claro que para os nativos, para os locais, não há dinheiro. A FEMA está batendo na porta do Congresso. Mas para os migrantes ilegais, sim, há bastante dinheiro. Mas o mais surpreendente vem agora. Vejam o que diz Armstrong. O escritório do Inspetor-Geral de Segurança Interna, Alejandro Mayorkas, emitiu um relatório que, na verdade, revela que a FEMA ainda tem bilhões em ajuda não utilizada. Em outubro de 2022, a FEMA estimou que 847 declarações de desastres com aproximadamente 73 bilhões em fundos não liquidados permaneceram abertas. Isso está no relatório. A agência, diz Armstrong, é simplesmente corrupta. A FEMA ainda tem 4 bilhões e meio em fundos congelados não utilizados desde o furacão Sandy, que atingiu os Estados Unidos 12 anos atrás. Mas o prazo para o projeto, para empregar esse dinheiro, foi estendido até 2026. Está congelado até 2026. Ninguém vai usar o dinheiro para as vítimas de um furacão de 12 anos atrás. As autoridades continuam a estender os prazos e congelar fundos sem nenhuma indicação clara do porquê. Não se sabe por que esses fundos estão sendo congelados. E aí, então, ecoam as palavras de Donald Trump. Esses fundos foram garfados para serem investidos em compra de eleitores. Não se trata nem aqui de compra de votos, mas compra de eleitores. Então, esse é o momento tenso em relação aos furacões, às vítimas, às suspeitas de geoengenharia e esta corrupção a céu aberto aí da FEMA. Mais claro, os interesses da BlackRock em, digamos assim, limpar alguns terrenos para, então, iniciar usinas ou minas, não é? Minas de lítio na Carolina do Norte. É pouco? Muito bem, para terminar, eu tenho uma notícia importante aqui de um circo, de um outro circo sendo armado. Vejam só, prestem atenção. O Wall Street Journal informou hoje que o Irã ameaçou as nações árabes de que, se elas ajudarem Israel em seu ataque retaliatório a alvos iranianos, essas nações serão punidas. Autoridades árabes disseram ao jornal que Teherã usou canais diplomáticos discretos ou secretos para alertar os estados do Golfo e outros aliados regionais americanos de que os atacaria se ajudassem Israel. As autoridades disseram que os países que foram ameaçados pelo Irã incluem Jordânia, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Catar, todos os quais hospedam tropas dos Estados Unidos. De acordo com o relatório do Journal, esses países informaram a administração Biden que não querem que sua infraestrutura militar ou espaço aéreo seja usado pelos Estados Unidos ou Israel para quaisquer operações ofensivas
contra o Irã, disseram autoridades. Bem, é claro que várias coisas chamam a atenção aqui. Uma delas é essa ameaça do Irã ao Catar. Espera aí, vamos combinar que uma ameaça do Irã ao Catar é mais ou menos como uma ameaça da Bielorrússia à Rússia. São países irmãos, estão irmanados nos mesmos propósitos, não é? Pois é, já imaginaram Lukashenko ameaçando Putin? É meio difícil de imaginar. Mas então, por que esta, digamos, forçação de barra? Para os Estados Unidos, amanhã ou depois, dizerem que Israel, de fato, não poderá contar nem com a ajuda dos Estados Unidos, nem com a ajuda do espaço aéreo, ou da abertura do espaço aéreo desses países, como Jordânia, por exemplo. Então, é bom pensar em deixar para lá a retaliação ao Irã, porque seria muito difícil para o próprio Israel. Então, os Estados Unidos, pensando na segurança de Israel, que não poderá contar nem com a ajuda dos países árabes por conta do espaço aéreo, nem com os Estados Unidos, que afinal não quer se indispor com os seus amigos árabes, cujas bases, não é, dependem desta amizade, ficará ausente de fora. Olha, não queremos nos envolver, Israel deixa disso, esqueça, faz de conta que não aconteceu e vida que segue. É esse o teatro que está sendo formado aí. Mas Israel já avisou que agirá, mesmo que tenha que agir sozinho. Aliás, Yoav Gallant disse ontem que a resposta ao Irã será, assim, realmente surpreendente. Os iranianos ficarão surpresos e não terão explicação de como foi que aconteceu. Não deu detalhes, claro, evidente, mas disse que será uma surpresa e provavelmente será, assim, uma surpresa para o mundo todo. Muito bem, eu vou ficando por aqui. E assim que tiver uma nova informação, eu volto. Vocês perceberam que o problema do ranger da velha cadeira está totalmente solucionado. Estamos aqui com uma cadeira novinha em folha. Olhem que maravilha, que beleza da tecnologia, não é não? Pois é, graças à colaboração dos queridos amigos. Os amigos que colaboraram para a aquisição deste belíssimo microfone ajudaram também na aquisição de uma cadeira, porque era necessário. A outra, coitada, estava toda desmilinguida e já não dava mais para o uso. Afinal, eu sou meio pesadinho e a cadeira não aguentava mais tanto peso das minhas costas. Pois é, sem falar do resto, né? Claro. Então, fica aqui meu agradecimento. Muitíssimo obrigado aos queridos amigos que, via Pix, colaboraram para a aquisição do microfone e da minha cadeira. Deus os abençoe. Um imenso abraço a todos e até depois, se Deus quiser.